E aí pessoal, eu sou o Miski. Hoje é a primeira aula de SolidWorks. A gente vai aprender como que esse programa cria peças em 3D. A Android usa muito esse programa, principalmente para criar peças em alumínio, aço, PLA e ABS. As peças de alumínio e aço normalmente a gente pede para uma empresa fabricar as peças, né? E a gente mesmo consegue fabricar algumas peças no caso de PLA e ABS com as impressoras 3D. Hoje a gente vai aprender a criar uma peça a partir do desenho técnico. Mais para frente a gente vai ser capaz de criar o desenho técnico a partir da peça em 3D. Então, como vocês podem ver, eu estou com o SolidWorks aberto. Espero que vocês já tenham instalado, tenha dado tudo certo. Então vamos começar aqui. Bom, eu vou disponibilizar para vocês o PDF do desenho técnico da peça que a gente vai mexer. Essa peça ela faz parte da categoria Very Small Size. E como vocês podem ver aqui, nós temos a vista em perspectiva e nós temos aqui as vistas em 2D. Bom, isso aqui é suficiente para nós fazermos a nossa peça em 3D. Eu espero que vocês já estejam acostumados, pelo menos com o básico de MPG03. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas não tem nada muito complicado aqui. Ainda mais que com a vista em perspectiva nós vamos ter mais facilidade na hora de fazer a peça. Para começar uma nova peça, a gente vem aqui em Arquivo, Novo, e nós vamos ter três opções, tá? A gente primeiro vai focar nessa aqui, nessa primeira, que é somente criar uma peça. Mais para frente, a gente vai juntar peças para fazer algo mais complexo. Por exemplo, um robô, né? Que é o que a Android trabalha. E depois o desenho técnico. Vamos lá então, de primeira opção, ok. A primeira coisa que vocês podem ver é que apareceram algumas coisas novas, né, na tela. Vamos por partes. Essa primeira tela aqui, ela é onde a gente vai criar a peça. A gente vai fazer esboços, a gente vai usar as técnicas de modelagem 3D. Essa outra parte aqui, ela vai ser a nossa guia para mexermos com os planos, a origem e as nossas peças que nós formos criando. Os nossos comandos, à medida que nós formos fazendo, vão aparecer nessa barra aqui. Aqui em cima nós temos a nossa barra de comandos, é a principal parte do programa. Todas as técnicas que utilizaremos para criar as peças. Então aqui nós temos recursos, tem ressalto, extrudado, ressalto, revolucionado. Se você clicar em esboço, nós vamos ter várias formas de desenhar os esboços. A gente não vai entrar muito em detalhes nessas outras partes, porque a gente não vai usá-las tanto quanto essas outras duas primeiras aqui, que são as mais importantes. Bom, vamos começar a criar a peça então. A primeira coisa que vocês vão fazer ao criar qualquer peça vocês vão clicar em esboço aqui em cima. Vocês vão clicar em esboço de novo aqui em cima, ó, cria um novo esboço ou edita um esboço existente. No caso, a gente vai criar um esboço. E vai aparecer essa tela. Esse aqui é o plano frontal. Esse daqui vai aparecer plano direito. E esse daqui é o plano superior. Por convenção, a gente vai começar a fazer o primeiro esboço da peça no plano frontal. Então, a gente vai clicar aqui. Não precisa ser no nome, tá? Só precisa ser selecionado em laranja. Você clica com o botão esquerdo uma vez. E pronto. A gente escolheu o plano que a gente vai iniciar nosso esboço. Bom, então a gente vai agora olhar a peça. Tá? A gente vai tentar primeiro simplificar, tá, essa peça. E aos poucos a gente vai lapidando ela para chegar no resultado final. Bom, é um prisma, né, de base retangular, então a gente pode começar esboçando um retângulo. Vamos lá no SolidWorks. A gente precisa clicar aqui em cima, em alguma das formas, para começar o primeiro esboço. A gente vai clicar aqui em retângulo, o mouse, o cursor do mouse mudou. A gente vai então clicar com o botão esquerdo para começar uma das pontas do retângulo e soltar onde eu quiser. A princípio você pode soltar em qualquer lugar, as dimensões a gente vai pôr depois. Para sair do cursor de retângulo, né, eu clico ESC.
voltei ao normal, para você não ficar clicando e criando outros retângulos o tempo todo. Como boa prática, e prestem muita atenção nisso, a gente vai, antes de colocar as dimensões e tudo mais, a gente vai fixar esse retângulo, tá? Porque ele está totalmente solto aqui, ó. Vocês podem ver que eu estou puxando os vértices e arestas. O retângulo ele não está nem um pouco centralizado, tá vendo? Ó? Olha lá. Se você passar o mouse sobre a aresta aqui, você vai descobrir que um ponto no meio da aresta vai aparecer. Esse é o ponto central da aresta. Se você clicar no ponto uma vez com o botão esquerdo, você vai selecioná-lo. E aqui à esquerda você consegue ver que você conseguiu selecionar o ponto médio. Se você passar o mouse aqui também na origem, vai aparecer um ponto, que é o ponto da origem. Para você selecionar dois pontos ao mesmo tempo, você tem que segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo no outro ponto. Aqui à esquerda, ó, eu selecionei o ponto origem e o ponto 1, que é aquele ponto da aresta. Bom, o que eu quero fazer com esses dois pontos? Eu quero que eles estejam na mesma vertical. A ideia aqui é centralizar o meu retângulo com o centro na origem, né? Para isso, eu vou deixar esses dois pontos que eu selecionei na mesma vertical. Então, eu clico aqui à esquerda, ó, tem horizontal, vertical e coincidente. Eu vou clicar em vertical. Pronto. Os dois pontos estão na mesma vertical. Eu espero que vocês estejam fazendo junto comigo, tá? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo. Podem fazer com calma. Agora a gente vai clicar aqui, ó, no check, fechar diálogo, tá? Para ter certeza que tá tudo bem. E vamos fazer isso com a outra aresta, ó. Esse é o ponto. Eu seguro o Ctrl, seleciono a origem. Selecionei os dois pontos. E agora eu quero que ele esteja na mesma horizontal, ó. Cliquei horizontal, alinhou os pontos, fechar diálogo. Pronto. Agora eu consigo ainda mudar o meu retângulo, mas note que ele está centralizado. E para fixar ele agora totalmente, a gente fala em deixar o esboço fechado, né? Totalmente definido, a gente vai colocar as dimensões dessas arestas. Bom, antes a gente vai ver no desenho quais são essas dimensões. A gente pode ver aqui, ó, Olha que legal! Que as dimensões mais externas são 79 por 74. Então a gente vai voltar lá, guarda esses valores. Vamos clicar aqui em cima, ó, em dimensão inteligente. Cria uma dimensão para uma ou mais entidades selecionadas. A gente vai clicar aqui e vai clicar em uma das arestas, ó. Cliquei aqui uma vez com o botão esquerdo e eu vou clicar de novo com o botão esquerdo para fixar ela aqui. Vai aparecer uma janelinha para você colocar qual é essa dimensão. Eu vou colocar aqui 79. Note que a unidade padrão aqui é milímetros, tá? Que é a mesma unidade nos desenhos técnicos. Então, você não precisa se preocupar muito em se a escala está 1:2, se está 2:1. A dimensão que vai estar no desenho técnico, ela é independente da escala em milímetros. Então, é só você colocar aqui 79 igual ao desenho técnico e clicar salvar o valor atual e sair da caixa de diálogo. Beleza. Vou fazer o mesmo para essa aresta. Note que o cursor ainda está com o comando de dimensão inteligente, porque eu não cliquei ESC. Venho aqui nessa aresta, clico de novo com o botão esquerdo, coloco 74, que era a outra dimensão. Check. Pronto. Vou clicar ESC para tirar o comando de dimensão inteligente. Beleza. Ele está totalmente definido, tá vendo? Eu tento arrastar as arestas, o retângulo não muda. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte. Não sei. Vamos continuar com o desenho técnico. Bom, a gente por enquanto só tem um esboço da base, né, retangular dessa peça. Só que essa peça aqui ela tem uma certa altura, né? Como que a gente faz para alongar, né, essa base que a gente fez até chegar nessa altura que, como a gente pode ver nessa parte direita do desenho, nessa vista, tem a altura 27. A gente vai então aprender a primeira técnica para criar peças em 3D. Bom, a gente criou o esboço, certo? Só que agora a gente quer extrudar esse esboço. O que seria extrudar esse esboço? Seria alongar o esboço, tá bom?
Mas antes a gente vai sair do esboço. Clica aqui, ó, na direita superior, sair do esboço. Nós temos esse esboço aqui. A gente vai em recursos e clica em ressalto, base e extrudado. Cliquei uma vez. Ele já reconheceu que eu quero extrudar esse esboço aqui porque é o único esboço. Mas se tivéssemos outros, você teria que selecioná-lo, tá legal? Antes de vir para essa tela. Bom, aqui à esquerda nós temos as opções do ressalto e extrusão. Bom, aqui, por enquanto, a gente não vai ver todas as opções. No, God! Mas quando você quer extrudar a uma certa distância, por exemplo, eu quero que essa base vá de 0 milímetros a 10 milímetros, né? Eu dei uma altura de 10 milímetros para o meu sólido. Você coloca simplesmente a opção cego e escolhe a altura. No caso aqui, né, é 27 milímetros. Você, então, somente clica em OK. E nós construímos aqui o nosso sólido. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Você consegue rotacionar a sua peça para você ter uma visão melhor de todo o seu sólido. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse, vocês conseguem ver que vão aparecer 4 opções para você escolher a vista que você quer do sólido. Então aqui é a face da direita, a face de cima, a face inferior, etc. Bom, isso aqui é baseado no plano frontal que você escolheu. Para o programa saber qual é a face superior, inferior, direita e esquerda, ele considera como sendo frontal aquela que você começou no esboço. Se você quiser rotacionar agora de fato, né, livremente, você clica na rodinha do mouse do meio, né, e você mexe o mouse, simplesmente assim, tá? Se você quiser dar zoom, você rola. E você pode também, se você perceber, tem um eixo de coordenadas aqui embaixo, no canto esquerdo inferior. Se você clicar, por exemplo, em X, ele vai fazer com que o X aponte na minha direção e eu veja o sólido dessa perspectiva, tá? Vamos lá no PDF para ver o que a gente vai começar a fazer. Olha lá! A ideia aqui é nós irmos tirando o material daquele bloco maciço até nós chegarmos no resultado final da peça. Então, eu vou começar com essa parte aqui, ó, direita, e essa parte esquerda aqui, eu vou tirar esse material. E é simplesmente tirar um outro paralelepípedo menor, tanto desse lado quanto desse lado. Então, vamos lá. Esse retângulo aqui, ele tem dimensões 10 por 65 e ele está centralizado. Ou seja, né, ele tem 4,5 aqui desse lado e 4,5 aqui desse lado. Pois 4,5 mais 4,5 mais 65 dá 74. Eu vou ter que criar um outro esboço. Você clica aqui em esboço, esboço novamente e escolher uma das faces aqui, tá? Eu vou escolher essa daqui mesmo. Cliquei uma vez na face, eu escolhi o plano em que eu vou fazer o meu esboço, tá? Então aqui a gente escolhe a opção, se precisasse fazer um círculo, a gente escolheria círculo, a gente pode fazer linha, retângulo, arco, elipse. Errou! Desculpa, aqui não é elipse, aqui é elipse. Aqui é oblongo, aqui seria uma curva mais aleatória, né? E aqui esboçar um filete e aqui polígono. Tá, tudo bem, a gente precisa só de um retângulo, então vamos lá. Cliquei em retângulo, vou começar aqui, ó, dessa aresta, cliquei nessa aresta, até mais ou menos aqui, certo? E vou agora colocar as dimensões. Cliquei em dimensão inteligente, eu sei que esta aresta tem 65 e esta aresta tem 10.
Só que ele não está centralizado, tá vendo? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu coloco a distância entre esta aresta aqui e esta aresta aqui, sendo 4,5, ou eu centralizo o ponto médio da aresta com a origem. Eu vou escolher pôr a dimensão aqui, só para ficar mais parecido com o desenho técnico. Vocês não precisam ter a preocupação de fazer igual um desenho técnico em MPG-03 aqui no momento. Tá? O desenho técnico vai ser gerado depois, e aí sim nós vamos nos ater às regras, né, de desenho. Mas aqui vocês não precisam, por exemplo, alinhar as dimensões, como vocês vão aprender em MPG-03, tá? Ou já aprenderam. 4,5. Pronto. Está totalmente definido. Nós vamos sair do nosso esboço. E agora vamos aprender uma outra técnica que seria o contrário da extrusão, né? A extrusão alonga o nosso sólido e agora o corte extrudado seria o negativo da extrusão, né? A gente vai tirar material e não colocar. Nós, como já estávamos com o esboço selecionado anteriormente, quando cliquei em corte extrudado, ele já colocou aqui que ele quer tirar isso aqui. Bom, ele já colocou automaticamente 27 porque o programa ele é inteligente o suficiente para isso. Mas se eu quisesse cortar só uma parte, eu colocaria aqui uma distância menor, né? Ou uma outra opção agora que a gente vai ver, se eu quisesse colocar aqui, não colocar em função da distância, mas eu quero falar para o programa para ele cortar daquele esboço até o final do sólido. A gente simplesmente colocaria aqui até o próximo. Ele já entende que é até o finalzinho aqui, tá legal? Ou a gente quer que seja até um vértice, a gente escolheria um vértice. Nesse caso não tem como, mas em outros casos a gente pode utilizar isso aqui. Ou a gente quer que corte até o infinito. Tipo assim, tem outras coisas ali mais para frente, eu quero que corte simplesmente tudo. A gente usa isso aqui mais para furo, mas eu poderia usar aqui também, funcionaria, tá? Mas eu vou usar até o próximo, tá legal? Vamos colocar OK aqui, pronto. Voltamos à peça, nós temos que fazer esse outro retângulo aqui, certo? Aí você me pergunta, bom, é só fazer outro esboço deste lado e corte extrudado, certo? Bom, certo, daria certo. Só que a gente vai ser um pouco mais espertos, né? Vamos lá. A gente vai aprender uma outra técnica aqui, que seria espelhar o que nós fizemos aqui, que seria o corte extrudado, do outro lado, tá? Então, a gente vai clicar aqui em espelhar, tá vendo? Ó? Espelhar. Aqui nós vamos escolher o plano ou face, quer dizer, a gente quer espelhar em relação a que plano, né? Então, é esse plano que a gente vai escolher. E aí, a gente tem que escolher um plano aqui que passe no meio, né, do sólido. E como que eu seleciono esse plano? Muito importante aqui, gente, que às vezes não aparece, mas se você clicar nessa setinha, você vai ter aquela barra de ferramentas que fica à esquerda. E aqui você consegue passar o mouse e ver os planos do nosso sólido. Por isso que é importante você alinhar, centralizar o esboço inicial de qualquer peça que você for fazer, porque depois vai ficar mais fácil de selecionar esses planos, tá? No caso aqui eu quero esse plano direito. Tá vendo? Ele já mostra pra gente aqui o que vai ser feito. Já está selecionado corte e extrusão. Se não tivesse selecionado aqui, né, você clicaria aqui corte e extrusão, tá vendo? Tá? Por exemplo, eu vou deletar aqui, ó. Não tá sem nada. Cliquei na caixinha, ficou azul, eu clico aqui, pronto, adicionei o corte e extrusão. E acabou. Já acabou, Jéssica? Eu só clico OK, pronto. Espelhei, ficou OK. Eu espero que não esteja difícil, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp em qualquer horário, tá? Se eu tiver disponível, o que é muito provável. Every now and then I get
get a little bit lonely and you're never coming around. Nessa quarentena eu vou responder vocês. Tá, o próximo passo é fazermos a mesma coisa de corte extrudado nesse meio, nesse miolo aqui, ó, tá vendo? Note que os retângulos tirados estão na vertical aqui, né, na nossa visão, e este do meio está na horizontal. Então a gente vai ver as dimensões desse miolo, que seria 43, até o final da peça, né? Então não importa. Então eu só preciso saber dessa dimensão, 43, e ela está centralizada, tá legal? O corte está centralizado. Nós vamos vir em esboço, esboço novamente, retângulo. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, gente, porque vocês já viram como é que faz essa parte, tá? Criei o retângulo, vim em dimensão inteligente. A única dimensão que eu preciso saber é essa aqui, para ficar definido, tá? Claro, eu tenho que centralizar, né? Bom, dessa vez eu vou centralizar com um ponto, então eu vou clicar ESC para sair da dimensão inteligente. Vou selecionar o ponto médio daqui com a origem. Tá vendo que eu não... A origem está aqui, mas se eu não conseguir selecionar essa origem, eu viria aqui na setinha, Ctrl, seleciona a origem. Tá legal? Se vocês tiverem dificuldade de achar aqui. Vocês podem aproximar também, tá? Para facilitar aí. Bom, no caso eu quero na horizontal. E ok, pronto. Saí do esboço, cliquei lá em cima, certo? E agora eu vou fazer o corte extrudado. Bom, aqui ele está reconhecendo que eu quero fazer o corte inteiro, né? Passante ou até o próximo. Mas eu não quero, eu quero cego e definir uma altura. Qual é essa altura? Vamos ver no desenho. Essa altura aqui, ó. Se tudo é 27 e essa espessura aqui é 2, isso aqui é 25. Ah, nós vamos colocar 25? Não. Vou mostrar agora uma coisa muito útil para vocês, que nesse caso é desnecessário vocês usarem, mas em outros casos vai ser muito útil. Aqui você não precisa fazer conta no seu desenho técnico. O SolidWorks tem a sua própria calculadora. Não é uma calculadora para você abrir, é você simplesmente digitar aqui a operação. Então, por exemplo, a gente queria lá 27, né? 27 menos 2. Pronto. Você clica aqui fora ou aqui, ó, tá? Aqui fora ou aqui, e ele já te dá o resultado. As operações que ele consegue reconhecer é mais, menos, vezes e dividido, tá? Vou dar OK. Consegui o corte extrudado. Vamos agora com os furos da peça. Vamos começar com esses maiores aqui. Eu vou clicar em esboço, esboço de novo. Clico agora em um círculo, porque um esboço é um círculo. E vou escolher essa face, ou essa, tanto faz, tá? Escolher essa aqui de cima para começar o nosso esboço. Vocês viram que eu selecionei o círculo antes de selecionar a face, né? Eu posso selecionar primeiro aqui, depois a face, ou a face em que eu quero fazer esboço e depois o modo, ou a forma do esboço, tá? Os dois servem. Bom, criei o meu círculo. Eu não vou criar 4 círculos, tá? Eu poderia criar 4 círculos aqui, cortá-los, né? Mas eu não vou fazer isso porque eu vou ensinar uma outra técnica de espelhamento, que é muito parecida com a primeira, mas vocês vão ver. Bom, criei aqui, né? E vou agora em dimensão inteligente. Eu vou definir o raio dele. O raio dele é 4, o diâmetro no caso aqui é 4,5, tá? Nós vamos aqui trabalhar com o diâmetro mesmo, então 4,5, tá? Aqui normalmente o Solid ele tem como padrão o diâmetro. Agora falta definir o centro do círculo. Vamos lá no PDF. Ele tem uma distância de 9,5 desse lado e tem uma distância de 14,5 desse lado. Então, 9,5, 14,5. Vamos lá, dimensão inteligente, eu seleciono o centro e a aresta, tá vendo? Ó? Eu não preciso clicar Ctrl, tá?
ele seleciona o ponto e uma aresta, ele cria uma dimensão que é a menor distância entre os dois para você definir. Bom, aqui é 9,5, certo? E daqui até aqui, ó, ele selecionou o ponto, tá vendo? Mas era para eu ter selecionado a aresta. No caso aqui não faz diferença, tá? Porque o ponto está na aresta, a distância dos dois pontos vai ser a mesma distância do ponto até a aresta, 14,5. Beleza. Vou sair do meu esboço, já está definido. Vocês viram que fica preto? Deixa eu abrir de novo. Quando está preto é porque o esboço está fechado, está bem definido. Quando ele ainda está azul é porque ainda está aberto, falta alguma dimensão para você definir. Bom, voltei aqui, vou em recursos, corte extrudado, como vocês já sabem. Ele não reconheceu. Eu vou clicar aqui no esboço, pronto, ele já reconheceu. Tá vendo? Eu vou rotacionar aqui para vocês verem melhor. Aqui nós temos vários tipos de furo. O furo cego você escolhe uma distância, o passante vai até o final, ou até o infinito. E além? Né? Até o próximo, é até a próxima face, no caso aqui. Vértice e os outros a gente não vai ver por enquanto, tá? Bom, aqui deixa eu ver se o furo é passante ou não. Sim, o furo é passante, né? Eu vou colocar aqui passante. Bom, tá, fiz o meu furo aqui. Agora eu vou espelhar, tá? Em relação a esse eixo aqui, esse plano no caso. Eu vou de novo em recursos, espelhar. O plano, vou aqui na setinha. Plano direito. Ele já colocou aqui o que eu já estava selecionado, corte, extrusão. Clico em OK, pronto. Agora eu quero espelhar novamente. Cara, de novo, cara! Pedro, cara! Agora em relação a esse eixo, é essa técnica que eu estava te dizendo. Você não precisa fazer 2 círculos aqui para espelhar para cá. Você consegue espelhar 2 vezes, né, em 2 dimensões. Então vamos ver aqui, ó, espelhar de novo. Aí você vai selecionar o plano. O plano é esse. Ele já selecionou aqui o espelhar 2. Ele já espelha para o outro lado. Eu clico OK, pronto. Nós temos os 4 furos. Nós vamos fazer isso. Eu vou passar mais rápido agora. Para esses furos menores, tá? I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. When love's so hard to find, your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that time and pain. How can I go on with the cup falling apart? Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, desse oblongo no meio, tá? Não é muito mais difícil, é só você clicar aqui, escolher a face de esboço, é o eixo do oblongo que você vai criar. Então eu vou criar aqui, bem centralizado, e escolher a sua largura aqui, né, o seu tamanho. A dimensão inteligente eu vou usar, aqui é 10, e a distância entre os centros aqui, ó, ou seja, a distância desse eixo é 20. Ele tem que estar centralizado, então eu vou clicar na origem e no ponto central do oblongo, eu vou clicar em coincidente, tá vendo? Eu coincidi os dois. Ok. Corte extrudado. Até o próximo. Pronto. Bom, vocês conseguem ver que em azul foram adicionados alguns furos. Eu vou fazê-los, tá, rapidamente também, porque não tem nada de novo.
agora a gente vai fazer essa parte arredondada aqui, ó. Eu vou usar um corte extrudado. Aqui vai ser um arco, né? Circunferência, e aqui é parte reta. Então vamos lá esboçar isso aqui. Esboço, escolho a face. Agora a gente vai usar as linhas e os arcos, tá? Aqui, se você clicar na setinha, nós temos 3 modos de como criar um arco. Nós podemos criar a partir do ponto central, a partir de uma tangente e de 3 pontos. Eu vou escolher aqui o arco tangente, mas primeiro eu vou fazer a linha central aqui, ó. Fiz a linha central, cliquei ESC para não continuar a fazer linhas infinitamente. Vou escolher aqui arco tangente. Eu quero que o primeiro ponto seja tangente a essa linha, então eu clico aqui, ó. Tá vendo? E aí o final eu quero que termine mais ou menos aqui. Bom, clico ESC, faço a mesma coisa do outro lado. Clico aqui até aqui mais ou menos. Bom, clico ESC. Bom, eu não posso simplesmente extrudar assim, ó. Isso aqui é só uma linha, não é uma área, não tem uma área aqui para ele extrudar. Eu tenho que fechar o desenho, ó. Tá? Prestem atenção nisso aqui, ó. Isso é importante. Bom, agora vamos colocar as dimensões. Esse raio aqui, ó, do arco, ele é igual a 30. Então vamos aqui jogar 30. 30 desse lado, 30 do outro lado. E a distância que sobra daqui até aqui é 10. Então, daqui até aqui é 10. Mesma coisa para o outro lado, claro, né? Beleza. A distância daqui até aqui é 7,5. Então, aqui é 7,5. Nós definimos totalmente o que precisávamos. Saí do esboço, vou fazer o nosso corte extrudado. Passante. Certo? Pronto. E vou espelhar. Opa! E vou espelhar com relação a esse plano, o corte extrusão 8. Vou clicar OK e pronto. Faltam os arredondamentos. Como vocês podem ver, em azul temos o R desse furo, que vale 1 milímetro. E nós temos esse arredondamento aqui, ó, também, nos 4 cantos. Então vamos para a peça. É a última técnica que eu vou ensinar para vocês nesta aula. Eu não acredito. E vai ser sobre arredondamentos. Como vocês podem ver em recursos, nós temos aqui filete, tá? Cria uma face arredondada interna ou externa ao longo de uma ou mais arestas em um recurso sólido ou de superfície. Então a gente vai clicar em filete uma vez com o botão esquerdo e selecionar todas aquelas arestas que queremos fazer o filete. Então, nós temos arredondamento nesta aresta, nesta aresta, nesta aresta, nesta aresta. Nós temos nessa aresta, continuar adicionando as arestas. Vou adicionar aqui essa, essa, essa daqui e essa daqui. E vou dar o check. Pronto. Nossa peça está totalmente pronta agora, não falta nada. Essa peça a gente vai usar mais para frente em uma montagem do VSS. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Se estiver disponível, eu vou responder.
Até a próxima aula.